Dúvida primeiro aqui do nosso aluno Leonardo, do curso de consultório. Ele mandou aqui no módulo de dislipidemia, especificamente da parte de tratamento de hipercolesterolemia. E a dúvida é o seguinte: após iniciar a estatina em prevenção primária, a gente deve manter a medicação indefinida? Qual o tempo mínimo que eu devo manter a estatina na prevenção primária? Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, vamos lá, boa pergunta. Então, primeiro, por que a gente usa estatina em pacientes de prevenção secundária ou primária, né? Em última instância, o objetivo é o mesmo: diminuir eventos cardiovasculares como infarto, né, AVC e por aí vai. Tem vários estudos mostrando, inclusive, diminuição de mortalidade com essas medicações. Quando a gente está frente a um paciente com prevenção secundária, ou seja, aquele paciente que já teve evento cardiovascular prévio, já teve um AVC prévio, já teve uma coronariopatia, né? A gente tem evidências muito apatia crônica. Foi mostrado no estudo 4S, publicado em 94 no Lancet, que as estatinas, isso sim, zona velha de guerra lá, né? Nada das estatinas mais potentes, diminuiu em 30% a mortalidade desses pacientes. Isso num segmento ali em 5 anos, mais ou menos, né? Em média, aproximadamente. Então, é um benefício muito grande. Tem por que eu pensar em parar a estatina em paciente de prevenção secundária? De forma alguma. Qual o mecanismo que a estatina leva a esses benefícios? Por exemplo, diminuição de morte, diminuição de reinfarto e por aí vai. Estabilização da placa aterosclerótica, né? Em última instância é isso. A gente vê, já foi visto isso em estudos de ultrassom intracoronário, por exemplo, que o tamanho da placa diminui, a placa fica mais estável, aquele núcleo lipídico fica menor, a capa proteica fica mais espessa. Isso se traduz em benefício clínico, né? Então, aí você pode dizer: não, Eduardo, mas vê, nos estudos de estatina, sei lá, o segmento médio era de 4 ou 5 anos. Qual é a comprovação que a gente tem que usar estatina? Sei lá, 25 anos tem benefício, né? Isso, obviamente, é extrapolação, né? É uma extrapolação. Os clinical trials realmente não duram 25, 30 anos. Contudo, o que vem se mostrando é a medicação, ela mantém ali o benefício, né, a médio e longo prazo, e fisiopatologicamente está lá, né? Se você tira a medicação, os efeitos que ela fez de estabilização de placa, etc., podem ser perdidos com o tempo, né? Então, do mesmo jeito que quando você inicia aspirina no paciente pós-infarto, você não vai tirar essa aspirina, né, a não ser que apareça algum efeito colateral. Se você inicia estatina no paciente pós-infarto, coronariopata, a mesma coisa. E na prevenção primária, Eduardo? Veja, o benefício das estatinas na prevenção primária, ou seja, o paciente que nunca teve evento cardiovascular prévio, você tem que tratar muito mais pacientes para evitar um evento. E isso é esperado. Por quê? Se você compara um paciente que já teve um infarto com um paciente que não teve um infarto, o paciente que já teve infarto, ele tem um risco muito maior de ter um novo evento do que o paciente que nunca infartou. Consequentemente, quanto mais grave o paciente, maior o risco dele ter novos eventos. Ou seja, você tem que tratar menos pacientes desses pacientes mais graves para você conseguir prevenir um novo evento, né, aterosclerótico. Ok. Dito isto, prevenção primária, você tem que tratar bem mais paciente para evitar um evento. Ainda assim, a tendência entrou com a estatina em prevenção primária, exemplo, você calculou lá o risco do paciente é um risco cardiovascular moderado. O alvo do LDL dele devia ser abaixo de 100, de acordo com as diretrizes da SBC atuais. Digamos que esse paciente tivesse com 160 de LDL. Você fez mudança de estilo de vida, o paciente começou a se alimentar melhor, começou a atividade física, até baixou o LDL, mas baixou para 140, né, depois de alguns meses. Muito acima ainda do nível preconizado pela diretriz. Você começou a estatina e aí, digamos, caiu de 140 para 90 de LDL. Agora sim o paciente entrou na meta, abaixo de 100. A tendência é, se você chegar daqui a 1 ano e tirar essa estatina, adivinha o que é que vai acontecer? O LDL vai voltar a subir, né? Então, a tendência é que você mantenha essa estatina, até porque o benefício das estatinas, né, no paciente de prevenção primária, ele vai ser adquirido ao longo de vários anos de uso. Não é comecei agora, daqui a 1 mês o paciente já está com risco menor, né? Geralmente demora para abrir as curvas e o benefício da medicação ficar evidente. Resumindo, quer seja prevenção primária, quer seja prevenção secundária, a tendência atual comecei estatina. Obviamente, eu estou dizendo que a estatina foi bem indicada, né? Isso na prevenção primária. Na prevenção secundária, não tem muito mistério, vai ter que usar. Mas na prevenção primária, estou dizendo que foi uma estatina bem indicada. Não era aquela coisa que foi prescrita de qualquer jeito. Não, tinha indicação direitinho, seguindo as diretrizes, seguindo as evidências. Você começou com a estatina ali para o paciente, a tendência é que você mantenha a longo prazo essa estatina. Contudo,
Quando é que você poderia considerar a suspensão? Lógico, o paciente era prevenção primária, estava quase na meta de LDL. Digamos, a meta dele era um LDL abaixo de 130, um paciente de baixo risco. E o LDL do paciente era persistentemente 135 ou 138, mas sim, quase na meta. Você começa a estatina para esse paciente começa a ter muito efeito colateral, mialgia, você troca a protostatina, continua com mialgia. Pô, aí provavelmente o custo-benefício aí dessa estatina não está muito benéfico nesse paciente, né? Já tentou 2, 3 tipos de estatina diferentes, está tendo mialgia sempre, você descartou coisas, né, reversíveis, tipo um hipotireoidismo, alguma coisa do tipo que aumenta o risco de mialgia pela estatina. Não tem nada disso. O paciente estava muito próximo da meta, era uma prevenção primária, está tendo muito efeito colateral, aí provavelmente não vai valer a pena você manter essa estatina indefinidamente, porque o custo dela, né, a parte ruim está sendo muito maior do que o possível benefício. Mas, via de regra, estatina deve ser mantida indefinidamente, uma vez tendo sido iniciada por indicação formal, precisa, seguindo as diretrizes atuais. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.